pessoal, tudo bem? Então vamos começar as aulas de história e o primeiro tema que nós iremos abordar é a África, diversidade cultural, política e econômica. Vamos conhecer um pouquinho sobre a África, né? E a primeira imagem que eu gostaria que vocês refletissem, fizessem ali uma visualização e pensassem, essa imagem aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Então, essa imagem está apresentando algumas pessoas aí, né? Várias pessoas com características físicas diferentes. Eu queria saber qual é a nacionalidade deles, o que vocês acham? Onde nasceram essas pessoas aí? Pensa aí, dá uma pausa nesse vídeo e pensa. Beleza? Então vamos lá, já pensou que países que essas pessoas nasceram? Então continuando aqui, ó. Essas cidades que eu coloquei agora na imagem. Onde essas cidades, hein? Em que lugares que ficam essas cidades? Então começa a analisar aí um pouco essas cidades e pensa que país está aí localizado essas cidades. Olha aí direitinho. Então beleza. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar abismados. Todas aquelas pessoas que eu passei ali para vocês anteriormente, essas cidades que estão aí, que estão sendo apresentadas, todas elas estão localizadas no continente africano. Então muitas vezes a gente tem uma visão muito simplista sobre a diversidade cultural, política e econômica desse grande continente que é a África, né? Então a África, ela tem ali uma diversidade cultural, não só relevos, não só de características climáticas, mas também de características raciais, culturais. É um dos berços da civilização mundial, né? Ali existe centenas de etnias, de culturas, de costumes, de valores diferentes. Então a gente tem que entender isso, né? Aqueles 54 países que constituem o continente africano é o caldeirão, né, de todo o conhecimento cultural humano. É ali onde surgiu as primeiras manifestações de organização política, econômica e social dos primeiros seres humanos. Ali surgiu, por exemplo, a agricultura, ali surgiu as primeiras relações de formação de cidade, os primeiros trabalhos manuais, né, como cerâmica, os primeiros mitos, crenças, costumes. Então é uma diversidade muito intensa ali e você deve entender isso, né? Então depois eu vou deixar aí com vocês um mapa que representa um pouco dessa diversidade, não só do relevo, das questões climáticas, mas também da população, do povo, que existe ali várias etnias, várias culturas que dominam todo aquele cenário político e econômico da África, ok? Então, a África, como eu havia dito, é uma sociedade com uma grande diversidade cultural. E nós temos que romper aqueles valores do estereotipo de achar que a África é uma sociedade, uma nação somente, né, com uma característica física homogênea, mas não, existe uma diversidade cultural intensa ali que nós devemos conhecer e, de certa forma, aprender mais. Existe a África lá, pessoal, a África tribal, com certeza, mas temos também a África da antiguidade egípcia, que existe, que está lá ainda nas suas ruínas, mas é um sinal de todo esse progresso, esse desenvolvimento social naquele território. Existe sim também a África da pobreza, que infelizmente é divulgada com mais ênfase pelos meios de comunicação, mas também existe essa mesma África que está aí passando pelas mesmas situações que o Brasil passa, com, sei lá, com desigualdade social, com má divisão dos bens econômicos, mas ao mesmo tempo também tem a África em progresso, em desenvolvimento, em tecnologia. São exemplos também, grandes cidades que existem nesse continente, que são exemplos aí de progresso e desenvolvimento social. Um exemplo seria
África do Sul, um país muito importante no cenário econômico e político desse continente, ok? Então vamos lá. Como eu havia dito, existe ali uma diversidade cultural muito intensa, e essa diversidade cultural ela é refletida, ela é apresentada também na religiosidade dos povos africanos, né? Então a África é a África das diversidades, não só econômicas, culturais, mas também religiosas. E ali existe vários tipos de religiões aí, né? Religiões monoteístas que acreditam em um único Deus e também religiões politeístas, aquelas religiões que acreditam em vários deuses, principalmente ligados aí a questões do seu cotidiano, da sua atividade humana, né? Ligado ali às suas necessidades mais básicas, como por exemplo a agricultura, a importância do sol, a importância da chuva, enfim, todos esses deuses estão ligados aí a essas questões naturais, mas também na experiência humana que esses povos vivenciaram há milhares e milhares de anos aí, né? Então isso é algo importante. A religião cristã também está bem ativa no continente africano, e também a religião islâmica, né? Que foi uma das duas religiões que mais se expandiram no continente africano, induzidas aí por transformações que a Europa produziu ao longo do seu processo imperialista de domínio territorial, que alcançou aí várias regiões da África. Então eles estão lá, sim, os cristãos, os muçulmanos, os protestantes agora estão chegando também com essas igrejas protestantes que surgiram aí depois da Reforma Protestante no século XVI. Então, a África é isso, é a diversidade. A palavra-chave aqui, pessoal, é diversidade, né? E uma das coisas que a gente tem que preservar nos estudos sobre os povos, os diversos, as centenas de povos que conviveram e viveram nesse território africano, são as histórias orais, né? Que é um dos maiores e mais importantes mecanismos de fonte de conhecimento histórico sobre os povos da África. Então a história oral é a história contada ali de geração a geração, que é preservada na mente, na vida e na relação social desses povos, dessa diversidade cultural que existiu e existe até hoje no continente africano. Então uma das fontes mais importantes que nós usamos para compreender um pouquinho sobre a África é essa utilização da fonte oral. Aquela fonte falada, aquela senhora, aquele ancião africano que conta as histórias lá para os seus netos, para os seus filhos. Essas histórias são passadas, mas não é simplesmente um fato, um relato de um passado, talvez mitológico, mas também a maneira e a forma que os africanos entendiam o mundo, né? Que essas culturas, esses povos entendiam o mundo e como eles eram conduzidos dentro das suas relações humanas. Então, essa necessidade de entender um pouquinho a história oral, a tradição oral para analisar a história da África e do continente africano é um fator determinante. Lembrando que os estudos da África no Brasil hoje é uma obrigatoriedade, né, pelo Estado. Existe lá uma lei, a Lei Federal 10.639/213, que ela dá a obrigatoriedade do professor de história falar sobre história, né, sobre história da África na sala de aula. Então, é dever do professor dar início a esse mundo desconhecido da diversidade cultural, econômica e política que é a África. Então, eu estou aqui apresentando esse tema para despertar uma certa curiosidade sobre tudo aquilo, ou não tudo, né? Mas um pouco do que foi produzido nesse processo de desenvolvimento aí, cultural e social que foi criado ao longo de milhares e de milhares de anos
dentro desse continente africano. Lembrando que a África é o berço da humanidade, né? Isso representa muito. Então pensa nessa questão, nessa frase, a África é o berço da humanidade. Por que essa frase tem tanto simbolismo? Porque a África representa todo esse potencial aí histórico e cultural da humanidade. Então pensa aí, é o que a gente vai trabalhar nessa semana. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Viu?